Quero agradecer também ao GEAL, né, a diretoria, a equipe aí que vem reforçar aí as palavras do Marcelo com relação à oportunidade que a gente está tendo, mesmo à distância, né, de poder tá estudando, tá se reunindo virtualmente, né, especialmente nesse mês da família, e pedir a espiritualidade que nos auxilie, né, e nos abençoe aí, não somente durante o estudo, mas durante toda a nossa existência. Bom, o tema que foi proposto para a gente no estudo de hoje é o papel da família na transformação da sociedade. E o GEAL nos propôs que dentro desse papel a gente trabalhasse em 4 ramos aí durante nosso estudo, né? Seria a família, reunião de espíritos rumo à evolução, a consequência do relaxamento dos laços de família, família o mais importante da sociedade, e família e a responsabilidade com o Evangelho de Jesus. Então, seguindo essa orientação do GEAL, nós vamos fazer justamente seguindo esses 4 ramos aí, subtemas, né, hoje, com uma pequena diferença, que vai haver uma pequena inversão entre, eu vou falar primeiro da família, reunião de espíritos rumo à evolução, depois família, o mais importante da sociedade, na sequência, a consequência do relaxamento dos laços de família, e, por fim, a família, a responsabilidade com o Evangelho de Jesus. Como de costume, eu vou utilizar o slide para a gente embasar e nortear a nossa apresentação, muito no sentido também de a gente poder respaldar os comentários que a gente vai fazer e poder também apresentar a literatura espírita, né, que é vasta sobre esse tema. Obviamente a gente não tem nenhuma intenção de tentar esgotar o tema, mas trazer pelo menos as referências bibliográficas importantes aí para a gente poder estudar de forma mais fundamentada a família sob a ótica espírita, tá? Então vamos lá. Eu vou começar, obviamente, pelo família, reunião de espíritos rumo à evolução. Queria trazer para vocês, primeiramente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual, porque é assim que as nossas famílias são formadas aqui na Terra. E aí vamos ver o que a espiritualidade nos explica nesse sentido. Há, pois, 2 espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem. Eu estou sem conseguir ver aqui o restinho aqui, Davi, porque o se você clicar, ele abaixa a barrinha. Se dissolve moralmente já na existência atual. Se você clicar, dar um duplo clique, ele abaixa. Isso. Obrigado pelo suporte. Se dissolve moralmente já na existência atual. E aí, quando a gente vê esses 2 tipos de laços que a gente tem nas nossas famílias, né, a gente vê a importância de como uma família formada pelos verdadeiros laços espirituais realmente compõe uma reunião de espíritos rumo à evolução. E por que compõe? Porque as famílias formadas pelos laços espirituais, elas se ajudam mutuamente através das existências, ajudam buscando a evolução de uns e dos outros, seja encarnados durante o mesmo período, né, vindo encarnados na mesma época, ou seja, encarnados uns e desencarnados os outros. Então a gente sempre vai ter, nas nossas verdadeiras famílias, com os laços espirituais, sempre companheiros unidos, buscando ajudar e uns ajudar aos outros na evolução. Tá? Quando a gente verifica esses verdadeiros laços espirituais, a gente relembra no livro dos Espíritos, dos anjos da guarda, dos espíritos simpáticos e familiares.
E muitas das vezes são esses companheiros que criaram verdadeiros laços espirituais conosco e estão nos ajudando aqui, nós encarnados e eles do lado de lá, no plano espiritual, nos dando suporte, nos dando força para que possamos evoluir. Então, é importante a gente frisar isso. Mas podem também vir aquele seguinte questionamento: ah, Marcos, mas a minha família pode eventualmente não ser de laços espirituais, eventualmente pode ser de laços corporais, e aí nós não vamos estar reunidos, nós não iremos evoluir. Na verdade, né, gente, quando estamos juntos em família, ainda que não criemos esses verdadeiros laços espirituais, né, nada se perde no nosso convívio com os demais companheiros. Então, no mínimo, vamos passar por provações, no mínimo vamos abater determinados débitos uns com os outros, ainda que não criemos aquele verdadeiro laço afetivo que vai perdurar na espiritualidade. Se perder, nunca se vai, né, nesse convívio que a gente terá um com o outro. É óbvio, né, que a gente busca fortalecer esse laço e continuar a afetividade também no plano espiritual em outras existências. Bom, seguindo aqui também a nossa apresentação, ainda no tema Família, Reunião de Espíritos rumo à Evolução, queria trazer para vocês aqui agora o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no Evangelho, mas ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a espiritualidade nos traz novamente o seguinte: com a reencarnação e o progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Então, nesse primeiro trecho aí a gente já pode ver de novo, né, a questão daqueles que se encarnam, daqueles que encarnam juntos, né, gravitando juntos para Deus, demonstrando mais uma vez que a família, né, é sim uma reunião de espíritos rumo à evolução. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterram, com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Esse trecho vem reforçar mais uma vez, né, a importância, né, e esse afeto, quando a gente tem esse verdadeiro laço espiritual, que atravessam encarnações e encarnações, uns ajudando aos outros. Aqui a gente lembra de um exemplo muito conhecido aí de nós, né, da doutrina espírita, no livro Renúncia, né, a gente tem um exemplo muito claro, um exemplo belo, né, da Alcione, que poderia, né, que já tinha inclusive uma programação para ela em orbes muito mais elevados, né, e ela justamente encaixando aqui nesse trecho do Evangelho, né, por um laço muito forte com Pollux, ela já nem sendo mais necessário para ela encarnar aqui na Terra, ela opta, né, pela encarnação, inclusive é alertada pelo seu mentor, né, dos perigos que ela passaria aqui, mas ela, numa demonstração de um laço espiritual forte, né, com Pollux, ela decide, né, por encarnar aqui, justamente para ajudá-lo, né, no seu processo evolutivo, né. Então, mais uma vez mostrando, né, como é importante que estejamos em família, buscando, né, essa evolução conjunta, esse auxílio mútuo, essa cooperação, a começar dentro do lar. Mais à frente aqui no estudo, também ainda nesse tema, a família Reunião de Espíritos rumo à Evolução, eu busquei lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz comenta o seguinte: o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas.
resultantes do nosso deliberado contato com o mal. Ou seja, não há acaso na formação das nossas famílias, né? Não estamos juntos por sorte, né? Ou pelo acaso. Na verdade, em regra, né, na grande maioria das vezes, somos velhos conhecidos e nos ligamos por afinidades, né? Essas afinidades podem ser afinidades em vícios, em imperfeições, ou afinidade até em questões já mais edificantes, né, e mais voltadas ao caminho do bem. É óbvio que existem exceções, existem companheiros que muitas das vezes não são conhecidos, né, ou companheiros ligados a nós, né, em vidas passadas, mas mesmo nesse caso são companheiros às vezes que são aproximados da nossa família, para que por algum motivo possam aprender conosco, ou vice-versa, né, para que possamos evoluir juntos, né. E num segundo ponto também aqui, eu achei até interessante, porque esse livro que eu vou citar agora, ele foi tema também de uma palestra do mês da família, né, é o livro SOS Família, do Divaldo, na psicografia do Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles e espíritos diversos, em que, na introdução, ele já diz para a gente que a família não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade, quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Ou seja, na família a gente não vem exclusivamente para passar nossas dificuldades, a gente também muitas das vezes vem ligado aos nossos afetos, né, pela misericórdia divina, e a gente tem muitas das vezes essa afeição forte com determinados familiares nossos, né, essa ligação tão terna, tão afetiva, né, e a gente lendo nesse trecho, verificando, né, estudando sobre a família, reunião de espíritos em evolução, a gente sempre vai verificar que a família é o nosso porto seguro, né? Muitas das vezes são os familiares nossos que nos socorrem ou a quem a gente recorre em momentos difíceis das nossas vidas. Mesmo, às vezes, aqueles familiares que a gente tem dificuldade no dia a dia, mas em momentos de muita dificuldade no nosso dia a dia, né, nos momentos assim de aperto, a gente verifica vários e vários exemplos de companheiros, né, parentes próximos nossos, que apesar de não termos uma ligação tão afetiva, são eles que nos socorrem. E nos socorrem, muitas das vezes, por conta de uma doença, nos socorrem por conta de questões financeiras, né? E mesmo nos casos em que determinadas pessoas podem falar, até com certa razão, mas eu não convivo bem em família, eu nunca me dei bem com a minha família, não me sinto bem, por isso que passei a viver afastado deles. Mesmo nesses casos, a gente não pode falar mal da nossa família, porque no mínimo, foi pela nossa mãe, pelo nosso pai, que a gente recebeu a vida, que a gente conseguiu reencarnar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente que lê, que estuda a doutrina espírita, já cansou de ver, né, relatos da literatura espírita, livros de André Luiz, quando a gente vê o volume de companheiros que aguardam uma oportunidade para encarnar, que aguardam uma oportunidade para tentar reparar seus erros, que aguardam no plano espiritual durante muito tempo uma oportunidade. Alguns tentam e são até abortados, né, e a gente vê o sofrimento que isso causa. Então, no mínimo, se é que a gente pode falar que isso é pouco, né, ainda que a gente não se dê bem com a família, e não queira se resolver com ela, no mínimo, é pela família, especialmente pelo nosso pai e pela nossa mãe, que a gente voltou à vida terrestre, né, teve essa grande oportunidade que muitos querem e muitas das vezes não conseguem. Então, nesse ponto, sobre a família e reunião dos espíritos, eu acho que é fundamental que a gente tenha cada vez mais essa consciência do nosso dia a dia, com as dificuldades, né, com os desafios, mas também com as alegrias
e com o suporte que a gente sempre tem, que a gente sempre encontra no nosso lar, na nossa família. Bom, seguindo aqui no nosso estudo, a gente entra agora no tema família, o mais importante da sociedade. Para começar, a gente tem que lembrar que no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da Lei de Sociedade, os laços de família estão inseridos justamente nesse capítulo, né? Já dá o tom do quão importante é a família na constituição da nossa sociedade, né? Como o próprio tema diz aí, é o mais importante da sociedade. Mas e por que é o mais importante da sociedade? Vou trazer para vocês aqui uma questão que Emmanuel nos traz no livro O Consolador, é a questão 110, onde é indagado a Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo e Evangelho, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Olha a profundidade que o Emmanuel nos traz com relação à importância da família na constituição da nossa sociedade e especialmente na constituição do nosso caráter, né? Somos instruídos na universidade, somos instruídos muitas das vezes no convívio, nas instituições, no mercado de trabalho, né? Mas o edificar o homem, né, dar a ele o sentimento e o caráter, é dentro do lar. É aí que nós somos formados, é aí que nós recebemos a nossa formação moral para seguir na vida. E aí a gente lembra o tanto que é importante, especialmente para aqueles recém-chegados, né, numa nova encarnação, né, o período de formação do caráter da criança, por exemplo, na primeira infância, né, em que também o Emmanuel nos fala disso, né, especialmente nesse período de primeira infância, até os 7 anos, e depois esticando um pouco mais, ainda na infância, né, a importância da educação evangélica, né. E é por isso que as casas espíritas, né, o espiritismo sempre trabalhou com a evangelização infantil, porque é ela que vai plantar a semente do cidadão de amanhã. E é ela que vai levar para a sociedade, né, aquele cidadão com o seu sentimento, com o seu caráter e com a sua moral. Continuando no tema família, o mais importante da sociedade, eu busquei lá no livro As Leis Morais, do Rodolfo Caligares, editado pela FEB, em que ele diz, né, no capítulo 27, que a família é uma instituição divina cuja finalidade principal consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos como irmão. Ou seja, a família, na verdade, é o preparo para que a gente possa viver em sociedade, né? Para estreitar esses laços, né, e esse convívio que a gente terá, né, com os demais companheiros, né? Lembrando também, né, que a lei de sociedade é uma das leis divinas, né, e que nós precisamos conviver uns com os outros, não somente em família, mas também em comunidades maiores, né, mais abrangentes, né, no nosso bairro, na nossa região, na nossa cidade, no nosso país. E nesse sentido também, o Emmanuel, também no livro Consolador, na questão 54, é indagado a ele: com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Aqui a gente está vendo que Emmanuel já está falando de pátria, já está falando de mundo, né?
E a gente vai ver a resposta dele, porque pátria e mundo sempre também vão ter uma raiz, né, com a família. E ele responde: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas, e em que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Então, Emmanuel nos dizendo que, até para a constituição de uma família humana, né, de superação de raças ou de nações, né, a família vai ter esse papel, porque é ela que vai dar esse sentimento, esse conceito de moral cristã, que vai nos ensinar a compreender que todos somos irmãos, né, independente dos laços sanguíneos, e que num futuro, ainda muito distante, mas sim todos teremos esses laços espirituais, né, e vamos compreender que a verdadeira parentela é uma só, que nos liga ao mesmo Pai, né, que é Deus. Continuando na nossa apresentação, para a gente finalizar o tema família, o mais importante da sociedade, eu queria trazer para vocês aqui um livro Conduta Espírita, que é um livro muito interessante, sem querer esgotar o tema, sem pretensão de indicar a nossa conduta. O André Luiz nos dá a dica de como conviver, né, de qual é a conduta do espírita perante as mais variadas situações. Ele acaba trazendo também para nós a conduta perante os parentes, né? E aí o primeiro trecho que ele traz para a gente nessa lição, perante os parentes, os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Ou seja, é dentro do lar, com aqueles que estão próximos de nós, que nós precisamos ter, né, as nossas primeiras responsabilidades. E aí isso leva a gente até a refletir com algumas questões. Muitas das vezes a gente está na doutrina e a gente vai estudando, o tempo vai passando, a vida vai nos ensinando e a gente busca propósitos de melhoria para a nossa vida. E de repente um dia o companheiro fala: eu quero ser uma pessoa mais tolerante, eu quero ser uma pessoa mais companheira, eu quero ser uma pessoa mais prestativa, mais paciente, mais amoroso. E aí, quando a gente lê essa frase, a gente verifica que os primeiros a colher esse fruto tem que ser os nossos familiares. Porque eles também são os primeiros a colher os frutos amargos das nossas imperfeições. Então, acho que nada mais justo também de que quando a gente pretende melhorar, quando a gente começa a identificar as nossas imperfeições e a gente quer realmente melhorar, quem tem que colher primeiro esses frutos dessa melhora nossa, dessa transformação moral, dessa reforma íntima, tem que ser os parentes. Muitas das vezes não é o que acontece. A gente, muitas das vezes, tem uma conduta fora de casa, né? É cordial e cortês fora de casa, e às vezes dentro de casa a gente não age dessa forma. Na verdade, é justamente o contrário. Precisamos, né, até por questão de débito, até por questão de responsabilidade, tentar ao máximo fazer com que os primeiros frutos, né, do bem da nossa personalidade sejam colhidos dentro de casa. Né? Repito, porque são justamente eles que colhem também os frutos amargos das nossas imperfeições. E o André Luiz continua falando que a gente precisa dilatar os laços da estima além do círculo da parentela, porque a humanidade é a nossa grande família. Então, aí a importância da família ser o mais importante da sociedade, porque é justamente a família que nos prepara, né, para a vida em sociedade. E, por fim, na mesma lição, o Emmanuel comenta com a gente que nós temos, André Luiz, que nós temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. Então, se a gente às vezes quer, preciso trabalhar mais a minha paciência, trabalhar mais
o papel, o meu egoísmo, saber dividir. Se tem um local perfeito para a gente poder treinar isso, é dentro de casa, né? Com os nossos parentes, com aqueles que estão vivendo próximos a nós. Seguindo aqui também no tema, agora a gente já vai mudar. Já queria entrar agora na consequência do relaxamento dos laços de família. Primeiro ponto que a gente traz está justamente no Livro dos Espíritos, na questão 775, quando Kardec indaga o Espírito de Verdade, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E aí tem uma resposta direta, objetiva, né, da espiritualidade, que é uma recrudescência do egoísmo. E a gente lembra que das chagas da humanidade, né, o egoísmo e o orgulho figuram, né, encabeçam. E por conta do egoísmo, que a gente vê tanta discórdia, tanto problema, né? E o primeiro lugar onde a gente aprende a realmente dividir, a partilhar, é dentro de casa, né? Seja partilhar o mesmo quarto, seja partilhar a comida, né, muitas das vezes, né? Seja partilhar as questões cotidianas do dia a dia, né? Saber dividir, saber que cada hora partilhar o banheiro, né, partilhar tudo. É o primeiro local onde a gente precisa aprender a dividir e a entender que todos temos direitos e todos precisamos ceder e ajudar uns aos outros. Continuando aqui, de novo eu gostaria de citar aí o livro SOS Família, porque a Joana de Ângeles fala para a gente que a família, por essa razão, tornou-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência, e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera, a civilização se corrompe, né? Ou seja, se o relaxamento do laço familiar ocorre, a gente vai ter uma alteração profunda na nossa sociedade, né? Não é à toa que a gente verifica quão diferentes são as sociedades ao longo do mundo, porque elas nada mais representam do que são retratos mais ampliados dos laços familiares, né, do cotidiano, de como cada família convive, né, o que cada família, o que cada sociedade tem de valores, né, o que eles levam de dentro de casa para o dia a dia na sociedade. Então, daí a importância de nós não relaxarmos os laços de família. E aí tem um trecho também no livro Pensamento e Vida, no capítulo 18, em que Emmanuel fala sobre sociedade. E quando ele descreve sociedade, no livro Pensamento e Vida, ele fala o seguinte: o lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daquele que o povoa. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aqueles que elas furtaram a terra em que se lhe situava o degrau evolutivo. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar, ou acelerando-o para os cimos da vida em obediência aos ditames da evolução. Ou seja, no lar, esse lar coletivo, na verdade, ele reflete os nossos lares individuais, né? Hoje, a nossa grande família brasileira, ela é reflexo do que são as nossas famílias, assim, de uma forma geral. E muitas das vezes, a gente verifica companheiros que comentam: eu queria ter nascido em outro país, eu devia ter nascido no primeiro mundo, lá é que é bom. E aí a gente tem que lembrar que, como a gente tem afinidade individual para nascer em determinada família, a gente também tem individualidades raciais, afinidades raciais, que nos ligam a determinada sociedade.
Ou seja, a gente não nasceu em família errada e também não nascemos na sociedade ou no país errado, né? A grande família hoje, que a gente pode falar da pátria do evangelho, né, coração do mundo, é formada por aqueles que, de alguma forma, têm as afinidades necessárias para que habitemos aqui. Então, muitas das vezes, a gente fica se questionando onde a gente nasceu, né, seja no lar, ou seja na cidade, ou seja no país, né, e Emmanuel nos explica que existem afinidades muito maiores do que a do lar individual, que abrange o nosso lar coletivo, que é a nossa sociedade, que é o nosso país. E agora a gente já vai avançando para o último tema do nosso estudo de hoje, que é a família e a responsabilidade com o Evangelho de Jesus. E aí, a gente vai lembrar um trecho aqui da carta de Paulo a Timóteo, que a gente já comentou mais atrás, em que Paulo fala que aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Foi isso que a gente comentou mais atrás, né, da nossa primeira obrigação de melhora, de piedade, de caridade, de amor, de carinho, de propósito de melhoria na nossa caminhada, tem que ser direcionada à nossa família. Né? Bom, continuando aqui, novamente no Consolador, na pergunta 108, indagam a Emmanuel onde é a base mais elevada para os métodos de educação. E ele nos responde da seguinte forma: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Ou seja, a base para a educação está na família e na moral cristã, né, na noção religiosa. Não por acaso o Emmanuel comenta também, na questão 113, em que o dever do espírita, né, de evangelizar os seus filhos, né, o compromisso que ele tem de evangelizar. Ou seja, essa dupla família, moral cristã, é a melhor base, né, a base mais elevada para que a gente possa educar os nossos filhos, né, possa educar, por consequência, a nossa sociedade. Continuando também nesse tema da família e responsabilidade com o Evangelho de Jesus, um item aparentemente que não está ligado no nosso tema, mas lendo ele me gerou algumas reflexões direcionadas à nossa família. No livro Coragem, tem uma lição que chama Confiança Recíproca. E aí, o trecho da lição fala o seguinte: muitos companheiros na Terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. E aí, lendo esse trecho, eu fiquei refletindo sobre o quanto Deus confia em nós quando nós estamos em família. A gente pede muitas das vezes, confia em Deus que Ele vai nos ajudar a conviver melhor com a nossa família, mas Deus também está confiando muito em nós para que a gente também faça a nossa parte com nossos familiares. E aí, de que forma? Né? Deus confia tanto na gente, quando Ele nos coloca em determinada família, que é feita toda uma programação familiar para que a gente possa reencarnar aqui na Terra. Quantos e quantos espíritos não participam, né, da nossa programação, né? Nós temos espíritos, anjos da guarda, né, anjos guardiães, nós temos os espíritos simpáticos familiares, nós temos os espíritos envolvidos na formação do nosso corpo. A gente lembra aqui do livro Missionários da Luz, onde tem um capítulo extenso falando sobre a programação reencarnatória do Segismundo.
né? Quantos companheiros foram envolvidos naquela reencarnação? Agora, imagina numa família. Né? Quantos companheiros não são envolvidos nos mais variados pontos para a formação, para a constituição de uma família, de uma encarnação de uma família aqui na Terra? Isso demonstra que Deus tem uma confiança enorme, uma esperança enorme de que a gente, apesar das dificuldades e das imperfeições, né, que a gente realmente também lembre que Deus confia na gente e que colocou a gente na melhor família possível, né, que a gente poderia encarnar aqui na Terra. E, para a gente não se estender e para terminar, eu queria trazer um trecho para vocês aqui do quanto é importante uma família constituída nas bases do Evangelho, especialmente no caso nosso aqui, eu vou falar sobre a questão de uma família voltada para a moral cristã espírita, e o quanto ela pode ajudar, ainda que inconscientemente ou sem saber, né, com as famílias que vivem em volta dela. E aí eu lanço mão de novo do livro SOS Família, né, na lição de Jesus Contigo, em que eu destaquei o seguinte trecho. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Quando a família ora em casa, reunida nas blandices do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o mal. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Esse trecho tão belo, né, desse livro nos fala que a família e a responsabilidade que a gente tem com o Evangelho, e o tanto que a família é importante para a sociedade, porque mesmo quando a gente tem uma família que, a princípio, está fazendo um culto no lar, né, voltado ali só para os entes, né, que moram, residentes naquele lar, naquela residência, ainda assim, essa família acaba ajudando a sociedade, acaba ajudando a sua rua, né, acaba ajudando o seu vizinho, né, com as bênçãos, né, de um culto no lar feito. Ou seja, até assim, mesmo nesses momentos, a nossa responsabilidade da família com o Evangelho de Jesus acaba ajudando nossos vizinhos, né, mandando boas vibrações. Por que não também falar que nesse momento a gente acaba ajudando famílias espirituais, famílias de desencarnados que muitas das vezes aportam nos nossos cultos no lar, né, culto evangélico no lar, e recebem de alguma forma, né, pelas leituras, né, pelo estudo da moral cristã, tanto conforto, tanto refrigério para as suas dores, né, as suas dificuldades. Então eu queria terminar com esse trecho lindo, fazendo aí essa homenagem, não, né, fazendo um gesto simples de gratidão pela oportunidade de nós espíritas podermos ter aí o culto evangélico do nosso lar, né, o que nos dá tanto suporte, especialmente em períodos de pandemia, de distanciamento social, e saber que de alguma forma, né, ainda que nosso culto seja simples, humilde, que ainda sejamos imperfeitos, o tanto que esse culto ajuda não só as nossas famílias, mas as famílias que estão à nossa volta, né, que estão convivendo conosco de alguma forma. Era isso que eu queria trazer para vocês, agradecer mais uma vez aí a oportunidade, o suporte dado pela equipe do GEAL, e dar uma boa noite a todos vocês. Marcos, muitíssimo obrigado mais uma vez. Queria reforçar aqui para o pessoal, para 53 pessoas, 53 conexões. Eu vejo que tem pessoas assistindo em duplas, né? Ou seja, assistindo em família. Se alguém quiser fazer algum comentário,
não precisa falar, se quiser escrever. Na verdade, tem algumas pessoas mandando aqui, a Vilma falou que a gente possa ir refletir melhor no tema. O Maurício está agradecendo aqui também. A Beatriz também agradecendo. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, né? Enquanto o pessoal pensa rapidamente, antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu peguei aqui o livro que você mencionou tanto, é esse, né? SOS Família. Isso. Do Divaldo. Esse livro realmente ele é muito bacana. Eu tenho ele aqui. Eu descobri ele tem pouco tempo, inclusive. E ele é muito legal. Ele fala sobre diversos aspectos, até do cotidiano mesmo. Aspectos novos que se tem discutido em família, né? Como drogas, coisas do gênero. Então, tem também, a gente encontra. É um livro, queria reforçar, queria endossar a indicação que você trouxe do livro aí para o grupo. Eu demorei para achar, seria legal se as pessoas não demorassem tanto. Deixa eu ver aqui. Você quer comentar, Bruno? Eu quero. Vai fundo. Nós estamos finalizando as reuniões de terça-feira do mês da família online, né? Na semana que vem nós vamos ter um vídeo. Eu acho que, a despeito de toda a dificuldade que nós inicialmente poderíamos enfrentar pela necessidade do isolamento, nós vencemos essa dificuldade e tivemos uma participação muito substancial, assim, pessoas interessadas e que, superando aí a sua necessidade de familiarizar com a tecnologia, com o celular ou com o notebook, conseguiram fazer para si e para suas famílias, transmitir, né, as vibrações, as bênçãos dos aprendizados ao longo desse mês. Eu queria agradecer, então, a cada um que esteve aqui conosco durante essas semanas, dizer que semana que vem, então, nós temos o vídeo. No mês de julho, as reuniões online continuam, seguindo uma programação que Carmen e equipe já estão trabalhando. Mais uma vez, parabenizar ao Marcos e aos demais expositores que estiveram conosco nessas terças-feiras e dizer que, ainda que essa necessidade do isolamento se prolongue, o GEAL vai estar sempre se esforçando e trabalhando para que outras atividades sejam continuadas e a gente continue próximos estudando a nossa doutrina. É isso, obrigado. Muito bom. Rodrigo, você está por aí? Estou aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Gente, boa noite a todos. Muitíssimo obrigado a presença de todo mundo aqui. A exposição do Marcos foi excelente. Mais uma reflexão daquelas que a gente leva para o nosso dia a dia. A gente vai deitar com esse sentimento, né, com essa percepção acerca de família. E aproveitando as indicações, a gente tem as indicações de leitura, né, os livros espíritas, eles são de fato um alimento para a nossa alma e, ao mesmo tempo, um instrumento de transformação do nosso mundinho ali, né, do nosso particular. Eu queria recomendar uma coisinha light para todo mundo assim que está em casa. Quem tiver acesso a Netflix, quem tem acesso a Globoplay, tem uma série chamada Família Moderna, Modern Family. É uma comédia americana de muito sucesso, já tem aí mais de 10 anos de sucesso. As crianças já cresceram, então a série está realmente um grande sucesso, mas ela é uma série muito leve, é para a família mesmo, assim, você pode assistir com calma, pode assistir com carinho, naquele momento que está se preparando para deitar, pela manhã. E por ser uma série de comédia, a gente espera que é só bobagem, não é só pra gente rir. Não, gente, ela fala muito de valores familiares, ela dialoga muito com pontos da família que a gente questiona, que a gente se reconhece. Ela me foi recomendada em terapia, já recomendei para dezenas de pessoas, e todo mundo que eu recomendo fala assim, gente, que série interessante, como consegue criar comédia dessa forma e depois tocar em assuntos tão profundos, então a gente ri e às vezes termina chorando de emoção e de gratidão por ter visto a obra. Então, assim, vale as leituras e vale também esses momentos aí de acompanhar uma boa série, de aliviar a mente um pouquinho para suportar a pandemia, ok? Então, muito obrigado a todos, uma excelente noite, que o Mestre Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo. O nome da série, Maurício, é Família Moderna. Eu vou anotar aqui para vocês, Modern Family, ok? Então, uma ótima noite, que Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo, iluminando, e que a gente tenha uma semana aí maravilhosa, repleta de muito trabalho, de muita responsabilidade, e aproveitando essas oportunidades que surgirem.
Até a próxima, gente. Ah, detalhe, não falei do nosso próximo compromisso, né? Estava decidindo sem falar. Sexta-feira, dia 26, a gente tem um vídeo gravado, né? Então não vamos ter reunião aqui. Vai ser Família Cadinho de Transmutação de Almas. É só acessar a página do GEAL na sexta-feira e daqui por diante, todos os nossos encontros, a gente vai disponibilizar o link na página do GEAL. Então é geal.org, geobh.org, né? Vocês acessam lá a página e vão conseguir, clicando no link, acessar as nossas reuniões aqui. Vai ser sempre o mesmo link para cada reunião, tá certo? Um abraço a todos, uma ótima noite, até a próxima.